Olá, sejam bem-vindos ao Hoje News. As mulheres, ao longo dos anos, têm lutado bravamente para garantir os seus direitos na sociedade. Quando o assunto é mercado de trabalho, isso não é diferente. Mas no mercado de trabalho já existem leis que as resguardam de todo esse patriarcado. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é a advogada especialista em direito do trabalho, Bruna Giagini. Bruna, seja muito bem-vinda ao programa. Olá, muito boa tarde, eu que agradeço. É, é sempre um prazer poder contribuir aí com um debate que é tão importante, né? Que diz respeito à legislação de proteção ao trabalho da mulher. Bruna, conta pra gente quais são as principais leis voltadas para as mulheres no mercado de trabalho. Bom, esse movimento de proteção do trabalho das mulheres, né, iniciou lá, vamos dizer assim, 1872, né? E ao longo do tempo, a legislação foi evoluindo, né? À medida que a população, que o legislador foi verificando a necessidade de dar mais proteção ao trabalho da mulher, foram surgindo novas leis. Vou fazer um breve histórico aqui, rapidamente, só para a gente entender melhor o assunto, né? Onde que tudo isso começou. Em 1872 começou esse movimento, né? Aí lá em 1906 veio uma legislação internacional, digamos assim, que chamamos de Convenção da OIT, que estabeleceu a proibição do trabalho noturno das mulheres. Em 1932, em nível Brasil já, veio um decreto voltado especificamente para o trabalho da mulher, né, da mulher trabalhadora. Quando eu falo mulher trabalhadora, eu quero dizer aquelas que trabalham em regime seletista, né, com carteira assinada. Esse decreto, ele estabeleceu a licença maternidade e a igualdade salarial. E aí fomos evoluindo, né? Hoje em dia nós temos aí no âmbito da Constituição diversos direitos aí que garantem a proteção da mulher e do filho, né? Ou da filha que ela gerar, porque a maioria da legislação vai nesse sentido aí, de proteger principalmente a gestante. Respondendo objetivamente à pergunta, nós temos hoje aí na Constituição a estabilidade provisória da gestante, né? Que eu entendo ser um dos maiores direitos da mulher, né? Porque a gravidez não pode ser causa de dificultar a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Já no âmbito assim, infraconstitucional, que não é dentro da Constituição, né, que é na CLT, nós temos aí diversas garantias, né? Garantia ao tempo e local para a mulher amamentar o seu filho. Temos aí atualmente a legislação que vem em decorrência da crise sanitária pela Covid-19, que determina que as gestantes não podem mais laborar de forma presencial, né, até que essa crise seja aí extirpada. Então, assim, de modo geral, são essas as legislações que nós temos, né? E um breve histórico aí para a gente entender melhor como se deu essa evolução. Bruna, você tocou em um assunto muito importante. Nós sabemos que atualmente as mulheres que engravidam podem ficar sem ir ao trabalho durante 120 dias. Porém, em alguns casos, quando elas retornam ao trabalho, elas são demitidas. Existe alguma medida que pode evitar isso e elas podem recorrer a essa decisão? Bom, nós estamos falando aí da estabilidade da gestante, né? Ela é prevista na norma constitucional, na Constituição de 88, né? E ela começa desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então é bom ficar muito claro aí esse período de garantia provisória no emprego, porque depois deste período, né, não há mais garantia. Então, se a trabalhadora gestante, né, for dispensada do trabalho durante este período de estabilidade provisória, ela pode recorrer ao judiciário ou antes, né, antes de se promover uma ação judicial, pode tentar com o patrão, falar, olha, né, você está sabendo aí da legislação, não posso ser demitida, tenho estabilidade. E não havendo resolução na esfera extrajudicial,
ela pode buscar os seus direitos na esfera judicial, através aí de ajuizamento de ação na Justiça do Trabalho. Bruna, e o que mudou na vida das mulheres após a reforma trabalhista? Bom, a reforma trabalhista, ocorrida lá em 2017, né, ela trouxe uma série de alterações aí na CLT. Foi em média 200 artigos alterados. Especificamente em relação aos direitos das mulheres, hoje em dia nós temos um capítulo específico para tratar só disso, né? O que eu vejo assim, que foi retirado de forma objetiva? Antes da reforma, a CLT estabelecia um período de 15 minutos para que fosse iniciada a jornada extra-jornada, né? As horas extras, aí, digamos assim. A reforma trabalhista extinguiu esse direito. Só que há estudiosos, sociólogos, filósofos, juristas, que dizem que essa extinção desse artigo foi benéfica, porque isso impedia a mulher de ser contratada, que muitos empregadores prefeririam contratar homens no lugar de mulheres em razão deste direito. Aí é uma análise subjetiva de cada um, né? Os demais direitos, posso dizer que eles foram mantidos, né? Teve uma discussão à época, por volta de 2018, se eu não me engano, porque a reforma trabalhista havia feito uma distinção de como a trabalhadora gestante deveria laborar num ambiente insalubre, né? Ela poderia laborar desde que apresentasse um laudo médico. E antes da reforma era claro que ela não poderia laborar em ambiente insalubre, né? Ficar expostas aí a agentes químicos, essas coisas. Mas aí foi promovida uma ação direta de inconstitucionalidade no STF e a Suprema Corte decidiu que não, que elas realmente não podem trabalhar em ambiente insalubre. Eu posso dizer que a reforma trabalhista, ela até trouxe uma evolução assim, para o direito das mulheres. Por quê? Hoje em dia, a trabalhadora, a mãe adotante, né, ela tem direitos semelhantes à mãe biológica. Então, eu acredito que não teve perdas de direitos, né, mas sim ganho. E o que elas devem fazer para garantir esses direitos? Olha, é saber quais são os direitos, primeiramente, né? Entender, porque às vezes não é muito claro como funciona o direito aí. E, havendo um descumprimento, que seja iniciada uma conversa com o seu empregador antes de se buscar as vias judiciais, né? Não havendo êxito aí nessas medidas extrajudiciais, nessas conversas amistosas, aí eu aconselho que se procure um advogado ou procure aí os órgãos, o Ministério Público do Trabalho, que está sempre muito atuante nessa defesa aí dos direitos das mulheres, principalmente das gestantes, né, das lactantes. E se não for possível uma composição, que se promova a ação, né, pedindo o direito aí que ela entendeu que foi violado. Bruna, muito obrigada pela sua participação e que bom saber que existem leis que nos dão essa garantia, né? Principalmente em momentos tão difíceis como os que nós estamos vivendo agora. Muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e volte sempre, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição aí, tá? Pode me chamar que vai ser sempre um prazer tratar deste assunto com vocês. O Hoje News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembre de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o nosso vídeo. Até breve!